Segunda Crônicas 25 fala do rei Amazias, um rei que obedeceu a Deus, mas não tinha interesse de coração. Ele foi sair à peleja e no versículo 6 a palavra diz: também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém vai só, age e ser forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará pois dos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltasse para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Dando um pulo aqui no versículo 13. Porém os homens das tropas que Amazias despediu para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 3.000 e fizeram um grande despojo. Gente, Deus tem sempre uma direção muito clara para a nossa vida. Nós muitas vezes é que estamos insensíveis e não enxergamos. Você crê que Deus é perfeito? Você crê que Deus conhece todas as coisas? E por que nós somos tão teimosos muitas vezes? A palavra aqui fala de um rei que foi sair à peleja e por conta própria, bem intencionado, não é? Ele contratou por soldo, tomou da tribo de Efraim 100.000 homens por 100 talentos de prata. Mas Deus que conhece e cuida de cada um dos seus, enviou um profeta e disse a ele: ó, não leva esse povo aí porque Deus não é com eles. Manda para casa. E aí o rei com certeza se preocupou e disse: o que é que eu vou fazer com os 100 talentos de prata que eu já gastei para contratar esses homens? O profeta disse: não tem problema, Deus tem muito mais para te dar, somente obedece. E aí a palavra de Deus diz que ele foi até aqueles soldados, separou eles, mandou para casa. Qual o resultado? Eles voltaram ardendo em ira, ficaram muito bravos, ficaram frustrados, porque foram chamados e depois dispensados sem ir à peleja. Você imagina todo o transtorno que isso causou? Você consegue mencionar, ouvindo essa palavra, o transtorno que causou aqueles homens terem saído de casa, terem se preparados para a peleja, né, deixado suas famílias, o dinheiro que foi investido nisso para depois ter sido dispensados? Quando Deus dá uma direção para a nossa vida, nós precisamos estar atentos e não precisamos ajudar Ele, a gente só precisa obedecer. Muitas vezes o nosso coração teimoso quer somar, né? Quer aumentar, quer... Não, eu preciso dar uma regulada aqui. Não, a gente não precisa regular nada. Perdão. A gente precisa somente obedecer. Assim como Deus disse através do profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, às vezes você está preocupado com tanto sacrifício, com tanta coisa. E obedecer que é bom. Obedecer estritamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Precisamos estar sensíveis e atentos à sua voz. Porque todas as vezes que decidimos ajudar o Senhor com alguma boa intenção, não sendo a sua direção, vai ter consequências. A palavra de Deus diz que aquelas tropas que voltaram para casa, aquele povo de Efraim que tiveram que voltar para casa dispensados, frustrados, causaram um grande despojo, feriram muitos homens no caminho. A palavra diz aqui que deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e fizeram um grande despojo. Tá, o rei obedeceu, mandou eles para casa, mas teve uma grande consequência. Eu e você, me escute, não precisamos passar por muitos sofrimentos e consequências que muitas vezes passamos. Tudo isso por conta de teimosia. O que eu quero te dizer é que você somente tem que obedecer. Em primeiro lugar, ouça a direção de Deus, busque a Ele para estar sensível e entender que Ele é perfeito e a sua vontade é suficiente para nós. Ainda que para nossa mente seja pouco, aquilo que Deus está dando no momento não é pouco, é o suficiente.
Não deixe que o teu coração te engane. Confie na direção que a palavra de Deus tem. Porque todas as vezes que nós obedecermos aquilo que Deus tem e somente aquilo que Ele tem para nós seremos e ficaremos em paz. A palavra diz que somente em Deus espera, ó minha alma silenciosa. Espera em Deus. Isso está no Salmo 62. Somente em Deus e em mais ninguém. Porque todas as vezes que decidimos sair da sua direção, ainda que tentando ajudar, consequências virão. E Deus não te chamou para isso, porque Ele é perfeito e a sua vontade também o é. Então descanse em Deus, obedeça, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus.